hoje é dia de podcast Mulher Palestrante. Seja muito bem-vinda aqui. Tenho a alegria de ter mais uma convidada, mais uma empreendedora, mais uma escritora, isso mesmo. Só que a nossa honra é de receber ela aqui no Brasil, porque ela veio direto da Noruega para participar do podcast, para participar dos eventos, para participar do lançamento do livro dela. Quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser incrível. A gente vai poder aí conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, mulheres, para ver como a gente pode fortalecer ainda mais esse time, né? Isso mesmo. Acabou de chegar da Noruega e também estamos com um livro que acabou de chegar, que é o livro Mulheres Palestrantes, o Protagonismo nos Palcos. Essa é a terceira edição. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o capítulo da Sônia que tem aqui dentro. E eu queria que você começasse contando quem que é a Sônia. É uma pergunta difícil, né? No livro a gente tem que contar quem somos nós e isso me fez refletir muito. Principalmente nesse momento de transição de país, enfim, eu me refleti muito. Quem é a Sônia? Quem é a Sônia, né? De uma forma geral. Mas a Sônia de forma geral. Eu sou enfermeira, sou esposa, mãe de pet, empreendedora e tô aqui para cada vez mais engajar as mulheres a se reencontrarem e tomar a decisão aí de se transformar uma empreendedora de sucesso no futuro também. Comece contando então, você falou um pouco de você, como que você tomou a decisão de se tornar empreendedora? Porque não é tão simples. Não. Você conta um pouco da sua história ali no livro, mas você sempre foi empreendedora? Sua família era de empreendedores? Não. Na verdade, dentro da minha família, a única empreendedora hoje sou eu. Então, foi uma decisão muito complexa para se tomar, principalmente quando você vem do CLT, para você fazer essa fase de transição. No CLT, você tem a questão do comodismo, você recebe seu salário todos os dias, enfim, né, todos os meses. Então, você tem essa garantia. No empreendedorismo, principalmente no começo, você não sabe quais são os resultados, os frutos que você vai colher frente, né, às suas decisões como um todo. Então, o empreendedorismo, ele veio por meio da experiência que eu tive no CLT. Como eu falei, eu era enfermeira, eu era coordenadora de um centro de ensino e pesquisa aqui em Curitiba. E esse centro de ensino e pesquisa, ele se transformou em uma célula de negócio. Então, quando eu fui contratada, o objetivo precisamos desenvolver esse setor de ensino e pesquisa hoje numa célula de negócio para que a gente faça a captação de recursos financeiros para a instituição. E eu não sabia como fazer isso, porque sempre, isso vem até no processo de informação do profissional enfermeiro. A gente não aprende a vender os nossos produtos, a vender os nossos serviços. Então, quando a gente fala da enfermagem, já é histórico, é caridade, né? Então, aí a gente vem numa luta há mais de 20, 30 anos para a gente ter esse reconhecimento. Nós somos um profissional liberal, autônomo, que precisa se desenvolver como empreendedor também. Tanto que agora, né, a partir de 2016, começou a se falar muito do empreendedorismo na enfermagem e no ano passado que isso veio a explodir mais ainda. Certo. E aí, eu fazendo toda a gestão, e nós fechamos o ano de 2021 com uma arrecadação de 2 milhões. Então, foi um boom também para a instituição. É claro que a instituição ela já tinha os contratos fechados, enfim. Só que no ano de 2020, se eu não me engano, a instituição iria perder 2 grandes contratos, que daria uma média de R$750 mil negativo para o ano de 2021. Então, essa foi a minha transformação. Como recuperar esse dinheiro para a instituição, porque é importante, né, para um hospital público, tá? Como a gente vai conseguir buscar esse recurso? Então, veio tudo por estratégias de negócio, network, conexão, conhecer pessoas e desenvolver o setor como uma célula de negócio mesmo. E aí que saiu o insight. Eu olhei no final do ano de 2021 e pensei, por que eu não tento fazer algo para mim? Né? E aí eu coloquei no Google evento de empreendedorismo feminino e foi aí que saiu o Mulher Brilhante. E quando eu fui para o Mulher Brilhante, houve uma transformação de mentalidade, né? As pessoas que vão no Mulher Brilhante, você deve saber muito mais do que eu, que você está mais tempo nesse processo, dessa transformação de mentalidade. Você sai de lá realmente transformada e engajada para se encorajar. Sem contar também no clube, né, MB, que você encontra mulheres que te dão a mão para você se engajar e se tornar. Então, primeiro a gente precisa estar perto de pessoas que também têm o mesmo propósito que você,
Você falou uma vez numa entrevista, né, em que mesas que você quer sentar, né? Sempre a gente tem que estar em mesas na qual a gente observa que a gente precisa servir para aprender e depois ser servido. Então foi nesse sentido. O empreendedorismo saiu desta forma. Meu pai é aposentado, minha mãe ela trabalha, é CLT, enfim. Então eu não tenho uma família de empreendedores. Então essa ideia surgiu por meio dessa experiência. E foi muito desafiador. É desafiador, ainda é muito difícil. Porque começar do zero, se fazer essa transformação é muito difícil. Porém, quando você está próximo de pessoas que estão dispostas a te ajudar, a te levantar, isso fica um pouco mais fácil. Fica mais leve a caminhada. Uhum. E olha que interessante, você falou que pesquisou na internet evento de empreendedorismo feminino. E eu, quando fiz a minha transição de carreira, foi da mesma maneira. Em 2015, estava dentro do escritório, fazendo algo que eu olhava e falava, gente, não é o meu propósito. Aqui pode ser a minha missão, é o nosso crescimento de empresa, mas o que eu vou fazer? E aí eu pesquisei na internet, evento de empreendedorismo feminino, encontrei um evento em Curitiba, participei do evento e a partir dali eu fui me desenvolvendo. E como você comentou do Mulher Brilhante, foi assim que nós nos conectamos. Então, se você não tivesse ido àquele evento, se você não tivesse se tornado membro do clube, a gente não tinha se conectado. E quando você disse que você trabalhava dentro de uma instituição, né? E depois que você foi entendendo que ali você já estava fazendo, né? Na verdade, a gente fala do intraempreendedorismo dentro da empresa, você como colaboradora, e depois você descobriu que você poderia sair do intra para empreender. Quantas mulheres que ainda vivem nisso, que ficam só pensando? Então, acho que é interessante a gente trazer um pouco das decisões. Você teve a coragem em primeiro lugar, eu acho que a coragem é uma das forças que a gente tem que ter, essa coragem de falar, não, eu consigo. Sim. Foi difícil para você ter essa coragem? Foi muito difícil mesmo. Até hoje, né, eu falo que eu preciso ter mais coragem, que a gente vai se desenvolvendo, né, aos poucos. Mas é um processo muito difícil. A transição é muito complexa. Então, eu tive que estudar muito. Então, eu fiz um preparatório. Porque você tem que se preparar. Você não pode simplesmente sair, porque, querendo ou não, o seu emprego é o seu ganha-pão, é o que está fazendo você viver, se manter. Então, você não pode simplesmente largar do dia para a noite. Eu não tinha o conhecimento teórico ainda do empreendedorismo, de como montar uma empresa, né, de como se desenvolver dentro de uma empresa. Então, eu fui buscar esse conhecimento. Aí, eu fiz outros cursos, fiz o IES, a tutoria, outros cursos no Sebrae, enfim, conheci outras pessoas, fiz mentorias que me direcionaram para esse processo. Guardei dinheiro também, porque a gente precisa ter a nossa carteira de emergência, para que caso nada dê certo, você consiga se manter pelo menos 3 meses e depois você se reorganizar. Mas é difícil, todo esse processo, principalmente a nossa mentalidade, né, se a gente for ver no contexto histórico, a mulher, ela não foi direcionada para empreender, ela foi direcionada para cuidar da casa, né? E com a transformação do mundo, a gente mostra a nossa potencialidade. Isso não é só no empreendedorismo, isso também está dentro das próprias empresas como um todo, né? A gestão, hoje está crescendo o número de mulheres dentro da gestão, das diretorias, dos grandes cargos, das CEOs. É verdade. E a gente está trazendo muito resultado positivo. Porque nós temos outras perspectivas, outras formas de pensar. Então, a gente vem contribuindo ainda mais para esse processo. Então, a gente está mostrando que sim, nós somos capazes. Claro que ainda nós temos muito a vencer, como questão salarial, enfim, que a gente tem vários estudos que mostram isso. Não sou eu que estou falando, tem vários estudos que mostram isso. Principalmente dentro dessa perspectiva de gestão. Mas a gente vem transformando o mundo como um todo. E para a gente fazer esse processo, eu falo, nós precisamos estar ao lado de outras mulheres que passaram as mesmas dificuldades para falar, não, você vai dar conta, você vai conseguir. Consegue, entendeu? Só que precisa mudar a mentalidade, né? Então, e ter o controle, né? Também. Eu falo que sou uma pessoa muito imperativa. Sou muito ansiosa, eu sou extremamente executora. O meu nível de planejamento, ele com relação à execução, ele é menos, né? Então eu tive que trabalhar isso também, porque se não tiver o planejamento dentro da sua empresa, não é só executar. Você tem que ter o planejamento, tem que ter a gestão, tem que ter a organização. Então todos esses processos são desafios, que até hoje estou buscando esse conhecimento para me desenvolver. E claro também que a experiência da vida, a gente nunca erra, a gente aprende.
É verdade. Entendeu? A cada erro é um grande aprendizado. Exatamente. Eu acho que esse é o reflexo de muitas mulheres que acabam se sentindo infeliz, achando que não é capaz, e aí começa a entrar no papel de baixa autoestima, porque elas acham que elas nunca vão conseguir, elas acham que elas nunca conseguem e o outro conseguem, elas acham que o que os outros estão achando. Muitas pensam assim, e da mesma maneira, quantas que estão evoluindo, crescendo, quando elas se olham no espelho e falam: Uau, eu sou capaz. Uau, eu consigo. Uau, eu sou forte, sou corajosa, sou invencível. Exato. Quando a gente olha pra isso, olha pra essa mulher, a gente consegue enxergar muito mais de quem nós somos e com isso dá conta de fazer as coisas. E foi dessa forma que você também começou a enxergar a mulher brilhante que tinha em você, a mulher corajosa e começou a empreender. Eu queria que você falasse agora como que foi a decisão de criar a sua marca. Exatamente. A tomada de decisão é muito complexa, né? Então, como que surgiu hoje a minha marca Escaderme dentro da perspectiva do empreendedorismo e da minha performance como profissional? A tomada de decisão, ela veio com a minha experiência dentro do CLT, do corporativismo. Eu falo que eu sou muito grata, eu sempre vou repetir, os meus diretores, eles me ensinaram muito dentro desse processo. Eu aprendi muito sobre gestão dentro desse meu trabalho. E aí, eu tive uma oportunidade durante o CLT, porque como nós éramos um hospital-escola, eu fazia muita parceria com instituições de ensino. E eu fiz uma parceria muito importante com uma faculdade, a Faculdade Inspirar. Ela é uma faculdade muito, muito boa, assim, de nível de gestão também são muito bons. Eles cresceram muito no Brasil. E o mundo feminino tá lá dentro, sabe? Então, isso que me inspira bastante. Uhum. Eu tive uma oportunidade de fazer uma outra pós-graduação na área de estética. E eu sempre gostei da parte estética, porque eu sempre fiz procedimento estético. Desde os meus 24 anos eu faço procedimento estético. Por questão de gosto, né? Desejo, enfim. E eu falei, bom, por que não? Né? Conhecer essa área, não tinha nada a ver com a estética, eu era extremamente gestão, estava sempre dentro de um hospital, parte administrativa, para a estética me conhecer como que funciona esse processo. Fiz a pós-graduação e comecei a entender um pouco mais sobre todo o processo de cuidado, desde do pré-cuidado, antes do procedimento estético, como o pós. Dentro desse processo, quando eu terminei a pós-graduação, eu abri o meu estúdio e eu comecei a atender muitas mulheres com autoestima extremamente... Eu não tinha essa noção disso. Do quanto nós temos mulheres, o número de mulheres é muito alto que tem autoestima extremamente baixa. Então as mulheres me procuravam, traziam o celular e falavam assim, eu quero ficar assim. E como que eu vou falar pra ela que isso não existe? Não é possível. Não é possível, né? Porque ela é única. Ela é bonita do jeito que ela é. Ela é única. Não estou dizendo que eu sou contra o procedimento estético, como eu falei, eu faço desde os meus 24 anos, mas a gente tem que trabalhar com a naturalidade. E eu vi dentro desse processo que muitos profissionais não querem trabalhar com a naturalidade, eles querem trabalhar com a venda. E aí acaba que eu causo um problema muito maior de autoestima, porque os procedimentos estéticos, eles saem. Eles têm que ser refeitos. E aí quando aquela mulher, ela faz o procedimento, ela se olha no espelho, ela fala, é assim que eu quero, e depois de um tempo ela começa a olhar e fala, não sou mais isso, eu quero mais. O caso da GK é um caso. Uhum. Que ela falou nitidamente esse processo. Ela tinha uma transformação facial absurda. E quando ela passou por todos aqueles processos, aqueles problemas, ela se reconectou e olhou, não, por que eu me transformei? Eu não sou assim. Então foi aí que eu comecei a trabalhar muito essa questão da autoestima. Falar, não, primeiro, antes de você querer uma transformação, por que você não cuida da sua mente? Do seu mental? Para que você, quando você vier aqui, você fala, não, eu quero fazer isso para que eu me sinta, para corrigir uma assimetria que eu tenho, porque o nosso rosto não é igual. Uhum. Né? A gente tem deformidades dos dois lados do rosto. E aí foi que eu comecei a trabalhar nesse sentido. Aí eu tive uma sacada, que você cuida da sua pele antes de você querer o procedimento estético? Não, a maioria das mulheres não sabe. Só pensa no imediato. Só pensa no imediato. E o que aconteceu também? Na pandemia, a gente teve um boom de venda online. Então, muitas pessoas... A venda da parte de cosméticos cresceu arduamente na pandemia. Então, as meninas, as mulheres, elas tinham muitos produtos, só que elas não sabiam usar. Ou se elas usavam de forma errada, que trazia um problema maior ainda para a pele. Sabe? Então, foi aí que eu comecei a entender. Então, quando ela me procurava, eu fazia toda uma ficha da anamnese e primeiro, antes da gente fazer o procedimento estético, eu falava, não, vamos cuidar dessa pele.
Vamos usar Preparação. Vamos preparar. Me mostre todos os seus procedimentos, todos os seus produtos que você tem. E eu vou te ensinar como você vai usar esses produtos. E daqui 15, 20 dias você volta e a gente faz o que for Pode necessário. fazer. E foi aí que eu falei, por que eu não desenvolvo uma marca de produtos de skincare minha? Visando esse processo. Foi aí que surgiu a Escaderme, por meio dessa dor das mulheres, dessa necessidade do autocuidado, dela se entender que antes dela querer resolver o mundo, ela precisa se cuidar. E aí eu falo de saúde da pele, né, como um todo, de saúde mental, né. Então foi nesse sentido, nesses insights, que a gente conseguiu trabalhar e trazer a Escaderme para o Brasil, né. E o nosso intuito primordial é retornar à questão da autoestima e ela entender que ela tem que se colocar em primeiro lugar. Antes dela abrir a porta e falar, hoje eu vou guerrear com todo mundo, não, ela precisa se cuidar, porque sem saúde ela não consegue, sabe? Então, muitas mulheres, por eu ser também da área da saúde, eu cansei de atender mulheres de, por exemplo, fazer preventivo. Faz quantos anos você não faz preventivo? Faz 5 anos. Por quê? Não dava tempo. Então, aí que eu comecei a ver, não, a gente precisa trabalhar realmente essa parte mental, da importância do autocuidado primeiro, para depois a gente trazer essas questões avançadas aí de procedimentos estéticos. Foi aí que saiu esse caderno. Então, é uma junção de conteúdo, sabe? Não tem como hoje eu vejo, não tem como eu trabalhar com procedimentos estéticos se eu não cuidar do antes e o após esse procedimento. E aí, com isso, trabalha a mulher como um todo. A Escaderme são produtos, mas na verdade ela é também um estilo de vida. Isso, exatamente. E um pouco da Escaderme você conta aqui no livro. Como eu falei no começo, a Sônia é uma das coautoras do livro Mulheres Palestrantes, essa 3ª edição. Mas eu quero contar para vocês, não tudo que tem aqui dentro do capítulo dela, mas o título. Olha só o título do livro, do capítulo da Sônia, de aberração cromossômica à empreendedora. E olha que legal o texto que ela colocou aqui. O meu propósito é ensinar mulheres sobre autocuidado com rotina de skincare e empoderá-las sobre a sua beleza para permitir que cada momento de cuidado seja uma oportunidade para que ela possa se conectar com a sua essência, abraçando a sua beleza para refletir em uma pele radiante. Conta pra gente o que é essa aberração cromossômica. Então, essa é uma história bem... que hoje, analisando, né, todo o meu desenvolvimento de vida, ele começa no momento da minha concepção, né? Então, a minha mãe, ela engravidou com 42 anos. Então, na época, lá nos anos 90, era considerado uma gestação de alto risco pela idade avançada, né? Então, hoje a gente já tem uma mudança dessa perspectiva. E nessa época, quando as mulheres, a partir dos 40 anos, engravidavam, elas eram encaminhadas para fazer um exame de cromossomos, para identificar se aquele bebê teria ou não algum problema. E dentro desse exame mostrou que eu tinha alteração cromossômica. E dentro desse processo, a indicação da minha mãe com relação à gestação era total de aborto, porque ninguém sabia o que poderia vir de um bebê que tem alteração cromossômica. E minha mãe, muito relutante, né? Não, eu vou continuar com essa gestação. Foi a única. Então, em todos os especialistas que ela passava, todas falaram indicação total de aborto. E foi aí que saiu o meu primeiro nome foi aberração cromossômica. Então, ela conta, toda vez que eu ia no médico, perguntava, como que tá a aberração cromossômica? Porque ninguém sabia o que poderia vir. Poderia vir sem cabelo, sem braço, sem dente, sem nariz, sem... Ninguém sabia o que poderia vir. Então foi essa, né, o início da minha história. Então eu já vim sendo desafiada, né? Minha mãe fala, você já veio sendo desafiada. Já dentro da barriga, na concepção, já estava sendo desafiada. Já sendo desafiada. Então aí dentro desse processo, minha mãe manteve a gestação. No dia do parto, quando ela entrou na sala cirúrgica, não tinha espaço para ela. Porque todas as especialidades do hospital estavam lá dentro, para saber o que sairia lá de dentro, daquela barriga, né? Daquele ventre, eu falo, né? E aí saiu eu chorando aos berros, minha mãe falava, berrava muito, e fizeram todos os testes de andar, de orelha, de olhinho, de tudo. Todos os testes que podiam ter feito na época, no dia ali, e
Foi aí. Descobriram que era E saudável. a partir daí eu comecei a ser chamada de Sônia, Sônia Maria. Olha só, e assim a Sônia nasceu e que não era a aberração cromossômica, era uma grande, e se tornou uma grande empreendedora, por isso que tem aqui o título do capítulo da Sônia, e ela conta um pouco dessa história, conta dos desafios. E um dos desafios, você falou da Escaderm, falou de empreender, um dos seus novos desafios, agora no ano de 2023, é que agora você mora na Europa, tomou a decisão de atravessar o oceano e estar do outro lado. Literalmente. Nós tivemos uma oportunidade, eu e meu marido, de mudar, né, de país. E muitas pessoas, né, nos perguntam o porquê disso. Por quê? Vocês estavam super bem, né, crescendo. Os dois, o meu marido também, ele tá entrando no mundo do empreendedorismo. Por quê? Primeiro, que é uma experiência, uma oportunidade. Segundo, a gente estava numa zona de conforto. Então, o que nós pensamos? Por que a gente não se desafia também? Para que a gente possa crescer e evoluir. Não é financeiro, porque se fosse financeiro, a gente continuaria aqui no meu país, com a minha família, no meu resguardo. Mas a gente for para lá mesmo para a gente se autoconhecer e pela experiência. Então, foi uma tomada de decisão que precisávamos, né, tomar uma decisão muito rápida, mas também foi difícil, porque não é fácil deixar família. Né? Nós brasileiros, eu falo isso, que nós brasileiros, nós somos muito família, né, amigos, conexão. Você não vê muito isso na Europa, né, entre eles. Então, não foi fácil, mas a nossa tomada de decisão foi para que a gente se autoconheça, se ressignifique e pela experiência também. Então, foi difícil a decisão, mas estamos vivendo bem, se reinventando, né, a todos os dias, se transformando. Então, está sendo uma experiência muito interessante. Tanto que eu falei para você no início, né, da nossa conversa, que quando eu fui para a Europa, foi um momento de eu me entender quem é a Sônia, né? Na Europa, hoje, inicialmente, sou só mais uma imigrante, mas que está se desenvolvendo para não ser só mais uma imigrante. Para que eu quero conhecer outras mulheres, aprender com elas, ensinar elas também e mostrar a valorização da mulher, principalmente da mulher brasileira em outros países. É uma construção de um novo espaço. Uhum. E com isso você tem a sua empresa aqui no Brasil. As vendas acontecem online e essa é a parte positiva, então você pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando no digital. Eu falo que eu tenho liberdade geográfica. Hoje, em qualquer lugar, eu estava na Alemanha fazendo vendas no Brasil. Estava na Noruega fazendo vendas no Brasil. Então, eu falo que hoje a gente tem liberdade geográfica nesse sentido. É um desafio também, não vou dizer que é um mar de rosas, não, muito pelo contrário, porque o frente a frente ele é importante, principalmente hoje no mundo da beleza, né, que a gente tem inúmeras marcas, né, inúmeras marcas, inúmeras pessoas, então é importante isso, mas quando você faz um processo de gestão, que você tem os seus alinhamentos, os seus processos, a gente consegue se desenvolver. Então eu vejo que hoje a Escaderm vai fazer 4 meses, e dentro de 4 meses para uma empresa recém-lançada a gente está muito bem. Então, esse passo principal de se tornar empreendedora, que eu acho que é uma inspiração, e depois mostrar que é possível sim, não tem desculpa para quem diz que não consegue fazer um negócio. Você tá do outro lado do oceano e consegue vender aqui, e tá no online, e tá aqui com a gente gravando, veio para cá para buscar reconhecimento, principalmente para aprendizado. Então a Sônia fica esse mês aqui participando do podcast aqui com a gente, indo para o Mulher Brilhante, lançando livro, dando palestra, tudo uma transformação. E quando você volta com outra bagagem. Então, isso que é interessante, o papel também das pessoas entenderem o que é a zona de conforto. Eu acho que eu queria que a gente já indo para a parte final, eu queria que você trouxesse uma dica sobre isso, para quem está vivendo nessa zona de conforto. Se questione se é nessa caminhada mesmo que você quer seguir, nessa zona mesmo de conforto, ou se você quer ir além desse processo. Era exatamente isso que eu me perguntava. Eu me cobrava, né, num aspecto positivo. Eu falava assim, eu posso mais, eu posso transformar outras vidas, eu posso transformar outras pessoas. Eu quero trabalhar mais com a questão de saúde, de autocuidado. Então, será que só nesse processo que eu estou caminhando, eu vou conseguir atingir esses objetivos? Então, primeiro de tudo, né, de forma geral, quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Qual é a tua missão, a tua visão e seus valores? Isso tem que estar muito pactuado no indivíduo, na pessoa.
Se ela não tiver isso pactuado, ela vai seguir. E, gente, não fique na zona de conforto. A zona de conforto é uma área que você não... Primeiro que você provavelmente não agrega muito mais as pessoas e também você não é agregado. E pra gente, a gente tá falando tanto de evolução humana, que se a gente não agregar pessoas e não for agregado, a gente vai perder o mundo pra tecnologia, pros robôs. Será que é isso que você quer? Então, é isso que eu falo. Eu acho que os desafios estão aí. Encare desafios, aceite desafios, busque desafios, mas se prepare para isso também. Porque é uma missão que não é fácil, mas ela não é impossível. Você é o exemplo disso, que não é impossível e dá para fazer acontecer. Muito obrigada, Sônia, pela sua participação aqui com a gente, fazendo parte do livro, contando a sua história. A gente vai ter uma caminhada juntas também, mas eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas também conhecerem a SK Derm, para comprar e experimentar. Eu já experimentei, adoro e eu quero que você faça esse convite. Pessoal, então nos sigam nas redes sociais, @skderm no Instagram e no meu Instagram, @s_kalkman. Ou no nosso site, né? www.skderm.com. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. E a todos vocês, obrigada por estarem com a gente, assistindo, ouvindo. Coloca nos comentários um pouco do que é autoestima para você e se você tá vivendo na zona de conforto, como a dica da Sônia trouxe pra gente aqui. E para você saber tudo sobre o Mulher Palestrante, sobre como você pode adquirir o livro, esse livro aqui você pode adquirir entrando em contato com a Sônia também, porque ela tem cópias de livro para venda, ou então entrando no perfil do Mulher Palestrante, saber das nossas formações, dos nossos cursos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.